Shalom, queridos. Agora é o Salmo 142. Glórias ao nosso Deus. A sua bondade é para sempre. Salmo 142 trata de um hino de confiança em Deus, mesmo em momentos de grande aflição e adversidade. Portanto, este salmo foi escrito por Davi quando ele se encontrava em uma caverna fugido de Saul, que o perseguia. É um salmo de lamentação individual, em que o salmista clama a Jeová por ajuda e salvação. Assim, no primeiro verso, Davi expressa sua súplica desesperada a Deus, pedindo que ele ouça a sua voz. Ele se sente totalmente impotente e sem esperança diante de seus inimigos e reconhece que só pode confiar em Deus como sua única fonte de ajuda. No entanto, Davi lamenta a sua situação no verso 3, reconhecendo que está cercado por armadilhas e que não tem ninguém para ajudá-lo. Ou seja, ele se sente completamente abandonado por todos e reconhece que sua única esperança é a intervenção divina. No entanto, mesmo em meio a tanta aflição, Davi demonstra sua confiança em Deus nos versos 5 a 7. Ele pede que Deus o liberte de seus inimigos, reconhecendo que Deus é seu refúgio e segurança. Contudo, Davi confia que Deus é capaz de livrá-lo de qualquer situação, mesmo quando todas as outras fontes de ajuda falham. Ele promete agradecer a Deus e louvá-lo publicamente, atraindo outros para se juntarem em adoração. O Salmo 142 é um salmo de lamentação individual que retrata a aflição e a angústia de Davi enquanto estava sendo perseguido por Saul. Davi se encontra em uma situação desesperadora, sentindo-se cercado por inimigos e abandonado por todos. No entanto, mesmo em meio a tanto sofrimento, Davi demonstra sua confiança em Deus e reconhece que somente Ele pode livrá-lo da aflição. Este salmo nos ensina que em momentos de aflição e adversidade podemos encontrar consolo e esperança em Deus, que sempre está ao nosso lado. Mesmo quando todas as outras fontes de ajuda falham, podemos confiar em Deus como nossa única fonte de ajuda e segurança. Além disso, o Salmo 142 nos ensina a importância de oração em tempo de necessidade. Davi clama a Deus com sinceridade e confiança, despejando o seu coração diante dele, encontrando consolo e esperança em sua presença. Devemos seguir o exemplo de Davi e buscar a Deus em oração, mesmo nos momentos mais difíceis de nossa vida. Em resumo, o Salmo 142 nos ensina a importância da confiança em Deus e da oração em tempos de aflição. Podemos encontrar consolo e esperança em Deus mesmo quando nos sentimos cercados por inimigos e abandonados por todos. Amém. Louvado seja Deus. Salmos 42 também nos mostra que devemos ter confiança no Senhor em todo o tempo, mesmo quando se sentir sozinho, abandonado de tudo e de todos, continue confiando em Deus. Então, a confiança sempre nos traz alguns exemplos. Nós temos muitos exemplos para mostrar como ter confiança. Nós estamos nos últimos dias da Igreja na Terra, nós somos bocas de Deus, somos profetisas e profetas, e devemos ter confiança quando o Senhor... Agora eu quero falar em relação a uma mulher como profetisa do Senhor, num tempo como esse. Você tem que confiar muito em Deus, tem que ter uma confiança dobrada, porque nós sabemos a rejeição que é de uma mulher estar na frente de um povo. E a confiança tem que ser dobrada, porque a palavra diz que nos últimos dias, filhos e filhas profetizarão. Deus está dizendo, filhos e filhas. Profetizar é a Bíblia. No nosso tempo, a Bíblia está completa, não tem outra profecia que não seja a palavra de Deus. Então, filhos e filhas com a Bíblia,
pregando a palavra, ensinando a palavra. Então, mas você sabe que você vai precisar confiar muito em Deus sendo mulher, porque infelizmente ainda temos muitos homens com dificuldade de obedecer uma mulher quando se trata de busca de Deus, quando se trata da palavra de Deus. É interessante que o ímpio, que é rebelde, né, que geralmente não está contando, não está querendo saber de nada, de se humilhar a ninguém, nem está obedecendo a ninguém. Mas o ímpio tem uma presidente da República, tem uma prefeita, tem uma governadora, e ele acompanha babando, fazendo campanha para ela e tudo mais, os homens. O ímpio faz isso por uma mulher, com interesses, seja lá qual for, mas eles fazem. Filho de Deus, num tempo desse, numa cultura dessa, ainda tem dificuldade de ouvir uma mulher de Deus, que Deus chamou nesses tempos, todas as mulheres que são filhas do Senhor, que têm o Espírito Santo, porque nesse tempo, desde que Jesus subiu, é os últimos dias da igreja na terra, os últimos dias começou ali, aguardando a volta dele, com a presença do Espírito Santo, e filhos e filhas profetizando, porque a Bíblia está pronta. Deus já plantou a Bíblia. Quando Jesus subiu, já estava se completando ali o Novo Testamento. Então já tinha o Antigo e agora o Novo. A Bíblia completa, profetas e profetisas, e a falta de respeito pelas profetisas é demais. Sabemos que nós temos que analisar quem é que está profetizando, porque não é somente a mulher, mas o homem também. Tem que saber, tem que se julgar, ver como é que o profeta está. Mas você vai ter que confiar muito em Deus. Se está tão de confiança como esse salmo e a maioria dos salmos, você, como mulher, vai ter que ter muita confiança, porque você sabe muito bem que você tem as vantagens sobre o homem de ser detalhista, você vai detectando coisas que o homem não vai detectar, e Deus usa poderosamente uma mulher, e você não pode perder a confiança, você tem que tomar sua posição e saber. Sabe quem é seu Deus? É um Deus que escolheu Débora no tempo que ele achou que devia escolher. E nesses tempos, Deus achou de mandar profetas e profetisas. Então, ele escolheu mulheres também para esse tempo. Na antiga aliança, nós temos algumas que se destacaram que Deus chamou. Você já imaginou Baraque? Ele mesmo sentiu que era necessário ser guiado, ser ajudado, só iria com ela. Por quê? Porque em qualquer tempo, se Deus levanta uma mulher, é para ser respeitada. Então, hoje, não é uma, são mulheres profetisas, porque ele diz filhos e filhas. E você, por favor, minha querida líder, pastora, missionária, bispa, apóstola, se posicione, porque se o homem cobrar de você ter silêncio, como está escrito lá em Paulo, falando a Timóteo, como está escrito em Paulo falando aos Coríntios, no capítulo 14, a carta dele aos Coríntios, 1 Coríntios 14, e como tem falando a Timóteo sobre a mulher em silêncio, se posicione, mande este homem estudar a Bíblia cuidadosamente, aqueles que estiverem rejeitando, e se ponha no seu lugar e dê a ordem, a palavra que Deus tem para dar. Porque aquele que tem confiança, sabe o que quer e sabe o que é que Deus quer para ele, não se recusa a cumprir o propósito. O propósito de Deus é que nós mulheres também profetizemos. Então, manda esse homem estudar a Bíblia mais. E se ele ainda continuar insistindo que esses textos é válido para agora, você mostra para ele também que é válido o homem sustentar a mulher. A Bíblia diz que ele é o provedor do lar. E por que ele devia dividir despesas? Porque a mulher tem que trabalhar fora de casa e deixar os filhos sem a melhor coisa que Deus deixou para uma criança é sua mãe em casa. Não tem ninguém mais que ame mais uma criança do que sua própria mãe. E esse indivíduo que está lhe condenando por você estar na frente do povo, ele tem a despesa dividida com a mulher. A mulher paga as contas. Veja na Bíblia se tem respaldo para isso. Mesmo que a gente não tivesse respaldo para estar profetizando nos últimos dias, mas se não tivesse, estariam todos no mesmo barco, porque tanto faz se a gente tivesse errada,
E eles estão certos? Deixar os seus filhos na mão de babá, de vovô, de tia, sua mulher fora de casa? Você já viu uma empresa ir para frente com presidente e vice-presidente fora? É a única empresa que fica os dois, presidente e vice-presidente, fora, com os servos mais preciosos do que qualquer empresa. Não tem empresa que tenha ninguém tão precioso como o lar, porque aqueles que nós deixamos em casa, os funcionários que podemos comparar assim, fazendo analogia, são as heranças do Senhor, que Deus deixou para a mulher cuidar, para a mãe cuidar. Então, esse indivíduo que está se recusando a ouvir uma ordem de uma mulher, sendo vinda de Deus, palavra de Deus, a ordem, a direção, o conselho, por favor, mande rever os conceitos e valores, ver a Bíblia e ver que se Timóteo recebeu aquele conselho de Paulo e se os coríntios recebeu o conselho de Paulo, e isso era correto, porque até onde nós sabemos, era por conta da época que eles estavam vivendo, onde havia gregos, que os gregos não permitiam que a mulher abrisse a boca nem para dizer amém. Então, ele, Paulo, respeitando essa situação, para não escandalizar os gregos, para não perder essas almas que ele ganharam para Jesus, então as mulheres judias têm que se manter caladas para poder respeitar os gregos que estavam sujeitos a se desviar se por acaso visse uma mulher falando em público. Mas, se a gente estiver interpretando errado, se realmente nós estivermos erradas, nós somos as profetisas desses últimos dias, então cadê os provedores do lar? Por que as mulheres estão pela rua? O maior dano que já aconteceu na Terra foi esse. As mães fora de casa e os filhos na mão das babás. E agora, muito pior, na mão do celular. Com o celular na mão. Então, queridos, em nome de Jesus, queridas, né? Hoje a palavra é para vocês. Se tratando de confiança, o Salmo não está falando de mulher, eu sei. Você vai dizer, está fora do contexto. Estou fazendo analogia. Se tratando de confiança, eu trouxe essa confiança para essa área. Você, mulher, confie em Deus, na sua posição que Deus lhe colocou, e prossiga sem parar, com a Bíblia no coração para não pecar. E quando abrir a sua boca, só vai sair Bíblia, e você está livre de ser condenada, porque nós somos condenados por aquilo que falamos, mas se você só fala a palavra de Deus, você já está absorvida. Ninguém vai poder te condenar. Então, em nome de Jesus, nosso discipulado hoje está mostrando situações de mulheres que são pastoras, são missionárias, são bispas, são apóstolas, perseguidas porque não pode abrir a boca para ensinar, por causa da falta de conhecimento da palavra de muitos, que não estudam e procuram fazer desrespeito às mulheres que estão na linha de frente em termos de pregar a palavra. E aí, confiança, minhas queridas, confiança. Nós estamos no discipulado do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém. Discipulado não é só para você ler a Bíblia, mas para você mostrar também às pessoas a necessidade de vencer, de confiar em Deus e saber a posição que está e saber como agir. Senão os discípulos ficam bobos, né? Se a gente não trouxer situações como essa, vão ficar aí bobos. Tem que saber. Vai ter outras situações que eu vou ter que falar também, porque eu quero discípulos que abram a Bíblia, leia, e quero discípulos também que saibam qual é a sua posição, que deve fazer em determinadas situações que passam pela vida. E quem tem direito de fazer isso é quem está orientando, discipulando, como Deus me deu direito de ser discipuladora geral desse ministério. Eu tenho por obrigação dizer que situações como essa também temos que falar. Não podemos ser discípulos sem saber como agir na situação dessa. A pessoa, uma pastora, sem saber como agir, alguém diz para ela, você não pode estar falando não, porque a mulher tem que estar em silêncio. E a minha querida serva de Deus, talvez também por não conhecer a profundeza do que Paulo fala, vai cair num papo desse e ser interrompida numa obra tão maravilhosa como essa, onde temos que deixar as cidades tomadas pela palavra, células, discipulado, e aí a mulher, quem mais pode fazer isso do que a mulher? Quem tem mais habilidade? Detalhes, como vou fazer a célula, como é que vai ser? Ah, fulano se decidiu, ah, fulano agora aceitou Jesus, mas não quer ir ao templo. Ah, vamos arrumar a casa de fulano, vamos reunir na casa de fulano, olha aí uma célula. Quem tem essas ideias? Mulher. Então, quer paralisar as mulheres
Satanás quer paralisar as mulheres, mas o nosso Deus diz: segue em frente, porque quem chamou garante. Então, bom esse discipulado, não tá? Sabendo de coisas que a gente não sabia. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.